Bom, se você entrou nessa aula aqui hoje, é porque às vezes você ainda entra aqui no gráfico e não consegue entender 100%. Você muitas das vezes entra no gráfico e ainda se sente perdido. Então, hoje eu vou te ensinar um dos mais fortes conceitos da lógica do preço, que é o melhor operacional para quem deseja conquistar constâncias de resultado aqui dentro do mercado de opções. O conceito hoje vai ser de domínio e sweep no domínio. Um conceito extremamente forte para todas as operações que nós vamos fazer aqui dentro do gráfico. Todas as operações que tem rompimento, que tem conexão, o sweep, o domínio vai servir como confluência. E quem já entende pelo menos um pouco, pelo menos a base do mercado, sabe que conexão e rompimento acontece constantemente aqui dentro do mercado. Então, de fato, entender sobre domínio e sweep no domínio é extremamente importante. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta ou então abre aí o seu bloco de notas no computador e anota todos os ensinamentos que eu vou te passar hoje. Porque se você dominar o conceito de domínio e de sweep, eu tenho certeza que os seus resultados vão alavancar de uma forma que você ainda não experienciou. Exatamente porque, como eu falei, é um dos conceitos mais fortes. Então, a primeira coisa, pessoal, antes da gente começar a nossa aula sobre domínio e sweep no domínio, vocês precisam entender quais são as pressões existentes dentro do mercado, beleza? E nós temos a pressão de compra e a pressão de venda, porém é diferente do que vocês provavelmente estão imaginando. Vocês devem imaginar, ué, Félix, se eu tenho uma vela de compra, então eu tenho pressão de compra. Se eu tenho uma vela de venda, então eu tenho pressão de venda. E não necessariamente. Por isso que é importante que vocês prestem atenção em cada detalhe. Cada detalhe que eu passar aqui é importante você prestar atenção, porque cada detalhe vai servir nas suas operações. Então a primeira coisa que você precisa entender: os pavis de cada vela representa um tipo de pressão e é o oposto, tá? O pavio da vela de compra representa os vendedores e o pavio da vela de venda representa os compradores, certo? Então aqui no pavio da vela de venda eu sempre vou ter presença compradora e eu já vou explicar para vocês o porquê. E aqui no pavio da vela de compra eu sempre vou ter presença vendedora, beleza? Por que isso acontece, Félix? Pensa comigo o seguinte: a vela de compra ela nasce aqui embaixo e sobe, certo? Então vamos lá. Por que que o pavio representa os vendedores no caso da vela de compra? Por quê? A vela de compra nasceu. Antes dela subir, os vendedores têm força o suficiente para fazer uma resistência e jogar o preço lá para baixo. Depois a vela sobe. Quando ela chega lá em cima, ela encontra um topo, os vendedores fazem resistência novamente e jogam o preço para baixo, fazendo a vela fechar aqui. Se os vendedores tiveram força para jogar o preço aqui para baixo antes da vela subir, vocês concordam que o pavio aqui embaixo tem presença dos vendedores. E se os vendedores tiveram força para jogar o preço aqui para baixo antes da vela fechar, então vocês concordam que aqui em cima eu também tenho presença dos vendedores, certo? Então por isso que no pavio da vela de compra nós sempre vamos ter presença dos vendedores, pressão vendedora. O pavio da vela de compra sempre vai representar a pressão vendedora. E no pavio da vela de venda, por que que os compradores que agem? Por que que os compradores que estão posicionados? Pensa comigo o seguinte: no caso da vela de venda, ela nasce aqui em cima e ela desce, beleza? Antes dela descer, os compradores fazem resistência e jogam o preço lá para cima. Depois a vela desce. E aí a vela desce até um fundo. Encontra esse fundo, os compradores fazem resistência e o preço sobe antes da vela fechar. Dito isso, vocês concordam que se os compradores tiveram força para fazer resistência e jogar o preço aqui para cima, então eles estão posicionados nesse pavio. E aqui em cima, se antes dos vendedores descerem, os compradores fizeram resistência e jogaram o preço aqui para cima, então são os compradores que estão posicionados nesse pavio aqui, beleza? Então, o primeiro ponto que você precisa entender, e já entendeu, são as pressões. A vela de compra, os pavis sempre vão ter pressões vendedoras, beleza? E na vela de venda, os pavis sempre vão ter pressões ou presença dos compradores. Dito isso, agora nós podemos entender os tipos de domínios existentes dentro aqui do mercado de opções. Primeira coisa que a gente precisa para ter o domínio é uma reversão, beleza? Eu vou fazer aqui, ó, para reversão de alta, tá? Só para a gente utilizar um exemplo, mas eu quero deixar bem claro que todos os conceitos que eu apresentar aqui para vocês, eles servem tanto para uma reversão de alta, tanto para uma reversão de baixa. Você só vai ter que inverter a minha explicação. Mas eu só não vou fazer os dois para não demorar muito, beleza? Não tem necessidade de eu fazer os dois, porque como eu falei, a mesma coisa que eu vou fazer aqui para o domínio de compra, para uma reversão para compra, serve para uma reversão da compra para venda, beleza? Então vamos imaginar o seguinte: o mercado veio formando para a gente aqui um movimento de baixa e aí ele achou um fundo e começou a subir a partir desse fundo, beleza? Vamos imaginar esse seguinte movimento aqui. Então vamos lá: pavio aqui e pavio de venda aqui, ó, pavio na venda aqui,
assim, dessa forma. Félix, beleza. O que eu preciso aqui para poder observar os domínios? Você já entendeu que no pavio da vela de compra eu tenho pressão de venda e no pavio da vela de venda eu tenho pressão de compra. Então a primeira coisa para a gente identificar o domínio de uma reversão é o maior pavio. Identificando o maior pavio, nós conseguimos identificar o domínio comandante nessa reversão. Nesse caso aqui, qual é o maior pavio? O maior pavio é o da vela de compra, beleza? É o primeiro registro do lote, que é uma vela de compra nesse caso aqui. E pelo maior pavio ser da vela de compra, nós temos então aqui, ó, domínio vendedor. O domínio comandante é um domínio vendedor. Só que o domínio do pavio não é o único domínio que nós vamos observar numa reversão. Nós também vamos observar o domínio do corpo da primeira vela do lote, que nesse caso aqui é essa vela de compra aqui, e nós também vamos marcar o domínio no pavio da última vela do lote, que nesse caso é essa vela aqui de venda, beleza? Como eu já falei com vocês, o pavio da vela de venda representa os compradores. Porém, como o maior domínio aqui é o domínio dos vendedores, pois o maior pavio é o pavio da vela de compra, então no pavio aqui da vela de venda eu também vou ter domínio vendedor, tá? Por mais que eu tenha falado para vocês que o pavio da vela de venda representa os compradores e o pavio da vela de compra representa os vendedores, como aqui o maior domínio já é o domínio dos vendedores, pois o maior pavio é o da vela de compra, logo o domínio presente no pavio dos vendedores também é domínio de venda, beleza? E qual é o terceiro domínio que eu vou marcar? O corpo do primeiro registro. Nesse caso aqui, o primeiro registro é de compra, e uma coisa que vocês têm que entender, o corpo sempre vai ter, o corpo do primeiro registro do lote, beleza? Da reversão, sempre vai ter domínio a favor da cor da vela. Nesse caso aqui, como a cor de vela é uma cor verde, então o domínio do corpo sempre vai ser de compra. Se a primeira vela do lote de reversão fosse uma vela vendedora, ou seja, se na verdade fosse uma reversão da compra para venda, a primeira vela do lote seria uma vela de venda. Logo, o domínio do corpo seria também vendedor. Por isso que eu estou falando para vocês que o que eu explicar aqui para essa reversão de venda para compra se aplica também para uma reversão da compra para venda, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então esse aqui é o primeiro domínio que a gente tem presente. Qual é o outro tipo de domínio, Félix? O outro tipo de domínio é o seguinte: vamos imaginar que teve simetria nos pavis da reversão das duas velas, teve simetria. Félix, qual é o meu domínio aí? Nos pavis você não vai ter nenhum domínio, beleza? Quando tem simetria assim, ó, nos pavis você não tem nenhum domínio. Por quê? Porque fechou o preço, não tem liquidez aqui, não tem preço aqui mais, está tudo liquidado já. Então você não tem nenhuma pressão no pavio, logo não tem domínio. Félix, se não tem domínio nos pavis, então não tem domínio nessa reversão? Tem domínio, tem o domínio ali, ó, no corpo da primeira vela do lote, que nesse caso é uma vela compradora. Então eu tenho domínio comprador aqui, ó, neste caso aqui, certo? Segundo tipo de domínio é esse aqui. Qual é o terceiro tipo de domínio, Félix? Terceiro tipo de domínio é quando acontece isso aqui, ó. Presta atenção. Quando a gente não tem pavio em nenhuma das velas. Quando nós não temos pavio em nenhuma das velas do lote. Meu único domínio aqui é o comprador. É o domínio do corpo do primeiro registro, beleza? Então, o meu único domínio nesse tipo de reversão que não tem pavio em nenhuma das duas velas, o meu único domínio aqui é o domínio comprador presente no corpo do primeiro registro dessa reversão de venda para compra, certo? Qual é o outro tipo de domínio que eu também tenho no gráfico, pessoal? Como eu falei com vocês, são diversos tipos de domínio. O outro tipo de domínio que eu tenho é esse aqui, ó. Presta bastante atenção que esse aqui também acontece com bastante frequência. Quando a minha primeira vela do lote tem pavio, beleza? E a minha última vela do lote não tem pavio. Nesse caso aqui, qual é o tipo de domínio que eu tenho? Primeiro ponto, primeiro domínio que você vai ter é o domínio no pavio aqui, ó, da primeira vela do lote, que nesse caso é a vela compradora. Então, o primeiro domínio é o domínio do pavio, que como vocês sabem, neste caso, como é uma vela de compra, o pavio representa domínio vendedor. Então, eu vou ter esse domínio aqui. Aqui no corpo, eu vou continuar tendo domínio comprador. Porém, neste caso, como a última vela não tem pavio, eu vou ter domínio duplo ali. Então, em vez de eu marcar com uma cor verde ou de verde vermelho, eu venho aqui, ó, e marco ou de azul, beleza? Ou de branco. Eu prefiro marcar de branco
branco lá no gráfico. Eu prefiro marcar de branco quando eu vou marcar no gráfico dentro da corretora. Então vocês vêm aqui, ó, e faz uma linha branca, que aí você já vai saber que neste caso aqui, quando a última vela do lote não tem pavio, eu vou ter domínio no pavio da primeira vela do lote de reversão e eu vou ter o domínio duplo no corpo da primeira vela do lote de reversão, beleza? Neste caso aqui, domínio duplo. E Félix, e quando acontecer? Quando acontecer o seguinte, eu não tenho pavio na primeira vela do lote, mas eu tenho pavio na última vela do lote. Vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho esse pavio aqui, ó, na última vela do lote, beleza? Ao contrário do último exemplo que eu dei. Neste caso aqui, pessoal, você vai ter o domínio comprador aqui, ó, no pavio da vela de venda e você vai ter domínio comprador no corpo. Nesse caso aqui, quando o primeiro registro não tem pavio, o corpo do primeiro registro não representa domínio duplo, tá? Só representa domínio duplo quando a última vela do lote de reversão não tem pavio. Neste caso aqui, meu único domínio é comprador, porque eu tenho domínio comprador no pavio da vela de venda e eu tenho domínio comprador no corpo do primeiro registro, que é um registro comprador, beleza? Então esses aqui são os tipos de domínio que nós temos presentes no gráfico, certo? E Félix, como que eu faço para operar esses domínios? Como que eu faço para operar isso no gráfico? Como que eu utilizo isso no gráfico? É o que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Beleza, pessoal, vamos imaginar que a gente teve aqui, ó, um cenário de uma reversão da venda para compra. Primeira coisa, como eu falei com vocês, que a gente vai marcar é o nosso domínio. Nesse caso aqui, como o maior pavio é o da vela de compra, então o meu domínio aqui é de venda. Lembra que eu falei com vocês? Aí você pode falar, Félix, então ali no pavio da vela de venda, o seu domínio é de compra, certo? Errado. O meu domínio aqui também é de venda. Ué, Félix, mas o pavio da vela de venda não representa compra? Representa, mas nesse caso aqui, como o domínio comandante já é vendedor, o pavio da vela de venda aqui também vai representar domínio vendedor, beleza? E no corpo ali, Félix, no corpo do primeiro registro comprador, eu vou ter domínio comprador. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, o corpo sempre vai ter o domínio a favor da cor da vela. Nesse caso aqui, a cor de vela é verde, então eu tenho o domínio comprador aqui no corpo, beleza? Show de bola, Félix. Como que eu vou utilizar? Primeira coisa que você tem que entender, domínio vendedor, nós só vamos utilizar para venda. Domínio comprador, nós só vamos utilizar para compra, tá? Domínio comprador não tem confluência para fazer uma venda e domínio vendedor não serve como confluência para fazer uma compra. Entendido isso? Show de bola. Identifiquei esse domínio, Félix. O que eu vou aguardar acontecer para eu poder pegar uma operação? Primeiro ponto, você vai ter que aguardar o rompimento. O domínio aqui é vendedor, então a gente vai aguardar um rompimento, beleza? A gente vai aguardar isso aqui acontecer, ó. A gente vai ter um primeiro movimento para baixo, aí ó, vai vir aqui, ó, vai romper, vai haver o rompimento aqui. Aí a gente vai aguardar o quê? Rompeu o domínio de venda. A gente vai aguardar uma vela de compra aparecer, tocar lá, ó, no domínio, pode ser no primeiro ou no segundo domínio, retraiu, deixou lá, ó, o paviozinho rejeitando nos domínios, até mesmo se romper, tá? O importante é o corpo rejeitar e voltar para baixo do domínio. Isso aqui aconteceu, a gente vai pegar uma venda na nossa próxima operação, tá? Qual é a melhor taxa, Félix? Eu vou pegar de abertura? Você pode pegar de abertura, mas como eu sempre falo com vocês, a melhor taxa sempre vai ser na retração. Então é bom a gente aguardar isso aqui acontecer, ó. A vela nascer, subiu. Tocou no primeiro domínio, você já pode pegar uma venda. Tocou no segundo, pode pegar mais duas se você quiser. Se você quiser mais segurança ainda, aguarda tocar lá no domínio de cima, você pega a sua taxa e aí o mercado tende a fazer isso aqui, ó, beleza? Essa aqui é a primeira forma de operar, operando o domínio de venda. Porém, como eu falei com vocês, ali no corpo a gente também tem um domínio de compra. Como que nós vamos operar esse domínio de compra, Félix? Futuramente, o mercado pode voltar a subir, certo? E aí quando o mercado voltar a subir, a gente já vai ficar sagaz nesse movimento de alta do mercado. O mercado sobe e aí ele faz isso aqui, ó, voltou lá para dentro do domínio dos compradores. Aí, ó, vai acontecer o quê? A gente vai aguardar a mesma coisa do domínio de venda. Vamos aguardar uma vela vermelha vir, tocou lá ou rompeu, mas voltou lá para dentro do domínio dos compradores, ó. A gente vai pegar uma compra na próxima operação. Melhor taxa sempre vai ser na retração, beleza? Melhor taxa vai ser aguardou tocar lá embaixo, a gente pega porque a tendência é isso aqui acontecer, certo, pessoal? Essa aqui é a primeira forma de nós operarmos o domínio de venda, uma reversão da venda para compra, onde o maior domínio aqui é de venda e temos o domínio comprador no corpo
do primeiro registro. Essa aqui é a forma da gente operar. Qual é a outra forma? É aí que entra o sweep. Vocês podem estar achando, meu Deus, Félix, esqueceu do sweep? Não esqueci. É porque o sweep, ele não é uma estrutura. O sweep é o movimento, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão operar o sweep. Vamos lá, pessoal. O que é o sweep? Eu vou até escrever aqui em cima para vocês, ó. Sweep nada mais é, ó, é igual varredura, beleza? Varredura, porque sweep em inglês significa varredura, certo? Significa varrer. Então é uma varredura, beleza, pessoal? Como assim varredura, Félix? O que eu vou esperar? Pra gente operar da primeira forma, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a gente vai aguardar o quê? Que nós vamos aguardar o rompimento. Neste caso aqui, nós não vamos aguardar o rompimento. Neste primeiro caso aqui, nós vamos aguardar isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Vai vir uma vela, ela vai descer, vai tocar lá. Opa, calma aí, tem que ser uma vela de venda. A vela ela vai descer, vai tocar lá, ó. Tocou lá no domínio de compra, retraiu. Só o pavio tocou lá, ó. Isso aqui é o sweep, beleza? Por que isso aqui é o sweep? Lembra que eu falei para vocês que a vela de venda representa os compradores? A vela de venda representa os compradores? Pois é, os compradores agiram depois do toque em um domínio da compra, beleza? Então isso aqui, ó, é o sweep. Os compradores fizeram uma varredura no domínio deles, certo? Posso pegar uma operação comprado na próxima vela aqui, neste caso, tá? Que a tendência é ela subir. Melhor taxa, vocês já sabem. Espera tocar no domínio e pega, porque a tendência é isso aqui acontecer, ó. Beleza, pessoal? Aí, ó, como que eu faço para operar o sweep de venda? Neste caso aqui, ó, vamos aguardar. Aconteceu lá, ó, vamos supor aqui, aconteceu o rompimento lá, rompeu. Aí, ó, veio uma vela de compra, subiu aqui, ó, tocou lá, desceu, retraiu, fez o sweep, beleza? Como eu falei com vocês, o pavio dos compradores representam os vendedores. O pavio dos compradores representam os vendedores. Então, os vendedores fizeram a varredura no domínio deles, que é esse domínio de venda aqui de trás, beleza? Então, os vendedores fizeram um sweep lá no domínio de venda. Posso pegar uma venda na próxima, Félix? Quando acontecer esse tipo de sweep? Pode e deve, se você quiser lucrar, tá? Pegou aqui, ó, uma venda. Pode ser de abertura, Félix? Pode ser de abertura, mas a melhor taxa sempre vai ser aguardou, subir no domínio, pegou a nossa operação para ter uma taxa de segurança lá em cima, beleza, pessoal? Bem simples de utilizar. Félix, como que eu vou operar nos outros tipos de domínio? A mesma coisa, pessoal. A única coisa que vai mudar é que o domínio maior aqui, ó, vai mudar, mas a forma de operar é a mesma coisa. Domínio vendedor, aguarda o rompimento, tá? Foi para compra. Vamos supor que aqui o maior domínio fosse de compra, fosse comprador, beleza? Maior domínio aqui fosse comprador. Vou dar esse exemplo só para poder mostrar para vocês mais um exemplo. Vamos supor que o maior domínio aqui, ó, fosse comprador, de fato. Aqui, ó, a vela aqui, ó, fosse uma velinha assim, ó, com um paviozinho pequeno, e o maior domínio aqui, ó, fosse comprador. Então eu ia ter domínio comprador aqui no corpo também, beleza? Show de bola, pessoal. E aí eu ia aguardar o quê? Primeira coisa que eu poderia aguardar aqui, ó, é acontecer o sweep de uma vela de venda. Vim aqui, tocou lá, retraiu. Sweep no domínio de compra. Aí eu posso vir aqui, ó, e pegar uma compra lá para cima, ó. Coisa maravilhosa. Primeira forma que eu posso operar. Segunda forma de operar, a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa. Como aqui na verdade não tem domínio vendedor, a gente vai fazer o quê? Nós não vamos operar venda neste caso aqui, tá? Por quê? Porque o maior domínio aqui é o domínio vendedor, pessoal, é o domínio comprador. Tá? Eu tenho o domínio de compra aqui, ó. Opa, cor errada. Eu tenho o domínio de compra aqui no maior pavio, que é o pavio da vela de venda. Logo, o domínio daqui, ó, também vai ser de compra. Por isso que eu não marquei nesse pavio aqui, ó. E o domínio do corpo do primeiro registro sempre é da mesma cor da vela, beleza? Neste caso aqui, ó, nós não contamos o domínio do corpo do último lote. Nós só contamos o domínio do corpo do primeiro registro, tá? Por isso que aqui, ó, eu só tenho o domínio comprador, porque o maior domínio do pavio aqui é o domínio de compra e o maior domínio aqui, ó, é o corpo do primeiro registro, que também é o domínio de compra. Então aqui eu só tenho o domínio comprador, só serve se for para utilizar para compra, não serve para venda. Ah, Félix, então se acontecer o rompimento eu não vou fazer nada? Não, não vai fazer nada. Se acontecer o rompimento aqui, ó, dessa forma aqui, ó, você não vai fazer mais nada. Você vai ter que aguardar o quê? Você vai ter que aguardar o mercado retornar lá para cima. Você vai ter que aguardar o mercado voltar aqui, ó, vai ter que aguardar o mercado voltar. Mercado voltou aqui para cima, show de bola. Posso pensar numa compra novamente. Aí você vai aguardar isso aqui, ó. Desceu, travou lá, você já pode pegar uma compra na próxima. Fez o pavio, fez só o pavio, ó, fez o sweep, tocou, retraiu fazendo o sweep, pode pegar uma compra na próxima também, tá? Mas pode acontecer isso aqui também, de travar. Travou exatamente
exatamente no pavio, pode pegar uma compra de abertura sem medo na próxima. De abertura você já pode pegar uma. Se descer, você pode pegar mais duas, tá? E aí a tendência é isso aqui acontecer. Beleza, pessoal? Tô dando esse exemplo aqui só para mostrar para vocês, tá? A outra forma de domínio, como você vai operar. Mas como vocês podem ver, é a mesma coisa, certo? A mesma coisa. Tem o domínio duplo também, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o domínio duplo, como que vocês vão fazer. Se acontecer isso aqui, ó, pessoal, se acontecer isso aqui, opa, voltei demais. Se acontecer isso aqui, ó, não tem pavio na última vela do lote. Não tem pavio, ó. Eu não tenho pavio aqui na última vela do lote. Zero pavio. Qual é o meu domínio aqui? Como eu já falei com vocês, eu vou ter domínio vendedor aqui no pavio da vela de compra, beleza? E eu vou ter domínio duplo no corpo do primeiro registro, certo? Quando a última vela do lote lá não tem pavio, no corpo do primeiro registro eu tenho domínio duplo. Aí sim, nesse caso aqui, nós podemos utilizar tanto para compra, tanto para venda. E aí, ó, aconteceu isso aqui, ó, presta muita atenção. Aconteceu isso aqui, ó, desceu, tocou lá, retraiu ou travou, tanto faz. Vocês já sabem, né? Posso pegar uma compra na próxima, beleza? Posso pegar uma compra na próxima aqui, ó, de abertura, certo? Ó, coisa maravilhosa. Peguei de abertura aqui uma compra. Show de bola. Neste caso, nós não vamos aguardar descer e tocar aqui no domínio. Por quê? Porque esse domínio aqui de baixo, ó, é de venda, então ele não serve para compra. Nesse caso aqui, a gente vai pegar de abertura mesmo, ó. Subiu, pegamos de abertura, profit pra gente. Se acontecer o rompimento, Félix, se futuramente, ó, o mercado veio, rompeu, como é que eu faço aqui, ó? Posso pegar uma venda? Pode. O que eu vou aguardar acontecer? Você vai aguardar acontecer, subiu uma vela de compra, tocar lá, ó, no domínio ou no domínio lá de cima e retrair, beleza? Ó, retrair aqui e aí você pode pegar uma venda na próxima, ó. Peguei uma venda aqui na próxima, beleza? Primeiro ponto. Se acontecer isso aqui, ó, se acontecer isso aqui, Félix, presta atenção que isso aqui também pode acontecer, tá? Ó, subiu, tocou lá, ó, no domínio do corpo, retraiu, fechando dentro do pavio aqui, ó, beleza? Porém, rejeitando lá o domínio duplo, certo? Neste caso aqui eu também posso pegar uma venda, tá? Posso pegar uma venda aqui também, beleza, pessoal? Então essas aqui são as formas que a gente tem para operar o domínio. É assim que a gente utiliza no gráfico, certo? Lembrando, cara, se você quer se aprofundar mais nas nossas operações, se você quer se aprofundar mais na lógica do preço, que é o melhor operacional para o mercado de opções binárias, é extremamente importante que você esteja fazendo parte da nossa comunidade gratuita, porque lá você vai ter acesso às operações ao vivo que eu faço com os membros, uma verdadeira mentoria, porque nós operamos em conjunto e eu explico o motivo de cada operação e eu esclareço a dúvida de todo mundo. Então as nossas operações ao vivo é realmente uma verdadeira mentoria. Sem contar que você também vai ter acesso às videoaulas com antecipação. Essa videoaula que você está vendo aqui agora, eu aviso lá antecipadamente, às vezes eu até libero antecipadamente lá para os membros, beleza? Então você vai ter acesso antecipado às aulas, sem contar as análises explicativas que eu envio lá dentro da comunidade, o grupo de networking aberto para todo mundo conversar, trocar conhecimento. Tudo isso você tem acesso dentro da comunidade para somar, para agregar ainda mais conhecimento no teu processo de aprendizado e te fazer dominar o mercado de opções mais rápido. Então corre lá na comunidade, o link vai estar aí nos comentários fixados ou na descrição, beleza? Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou você envia lá dentro da nossa comunidade que eu respondo todos vocês. Um abraço e vamos para cima do mercado.